130 anos da abolição, mas qualquer pessoa hoje com 85, 90 anos pode ter sido neto, sobrinho de um ex-escravizado, ou convivido com seu avô que foi escravo, ou que conviveu com os escravizados. A escravidão está muito longe, está muito afastada, mas não. Passados presentes. Quer dizer, é passado, porém presente. Foram muitas Áfricas que entraram no Brasil e também são muitas as formas de escravidão. A gente até usa uma expressão de autonomia na experiência da escravidão e da liberdade. Então, mesmo com a liberdade se buscava autonomia, e mesmo continuando na escravidão se buscava autonomia. Eu sou Lilia Moritz Schwartz, eu sou historiadora e antropóloga, dou aula na Universidade de São Paulo e dou aula também na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Bom, eu sou Flávio Gomes, Flávio dos Santos Gomes, sou historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é fundamental, porque você pensar a escravidão e pensar a liberdade como se fossem lados opostos, lados complementares, um diálogo. Tem até uma ideia de uma historiadora norte-americana chamada Barbara Field, que ela fala que a liberdade é um alvo em constante movimento. Então, essas dimensões de ser escravo e ser liberto, o quanto de liberdade tem na escravidão, o quanto de liberdade tem na própria escravidão, a própria discussão do pós-emancipação, que a pergunta não é mais liberdade para quem, mas liberdade para quê? Então, não poderia ser um dicionário, embora 130 anos de escravidão, se falasse só da escravidão, que envolve o quê? Envolve protesto, resistência, formas de sociabilidade as mais diversas. Também eu acho que a liberdade, escravidão e liberdade, elas são termos polares. Em que sentido? São polares porque eles não se opõem, mas um define o outro e um problematiza o outro. Desde que existiu escravidão, existiu luta por um direito, que é um direito de todos, o direito à liberdade. Então, na África você já tinha revoltas, nos tumbeiros você tinha revoltas em nome da liberdade. Chegando aqui, desde que existiu escravidão, existiram quilombos, como o Flávio estuda tão bem. Então, liberdade sempre foi uma utopia importante para essas populações de escravizados e escravizadas que foram, de fato, tirados à força do seu continente. É só para politizar a ideia de liberdade. E, ao mesmo tempo, não dar essa dimensão que só existe a escravidão como um processo punitivo. Ou seja, era punitivo, mas os escravizados sempre se revoltaram, sempre negociaram as suas condições, então por isso a ideia de liberdade. Mesmo na condição de escravo, de permanecer escravo, essa coisa do controle sobre o ambiente do trabalho, o mundo do trabalho, na escravidão urbana, você tinha dimensões, a gente até usa uma expressão de autonomia na experiência da escravidão e da liberdade. Então, mesmo com a liberdade se buscava autonomia, e mesmo continuando na escravidão se buscava autonomia. Por exemplo, o direito a manter a sua família, o direito a ter os seus filhos do lado, o direito a cultuar os seus deuses, o direito a ter um dia feriado. São várias as dimensões de liberdade. Até expectativas, nem sempre era o direito, eram as expectativas que faziam com que isso acontecesse. Isso é uma utopia, Exatamente. Eu penso que é uma revolução na historiografia, porque a ideia antes era os estudos primeiro se consolidaram na ideia de construir uma boa escravidão. Isso foi nos anos 30, nos anos 40. Essa ideia caiu por terra há muito tempo, mas aí se construiu uma outra interpretação que dava aos escravizados e escravizadas apenas o lugar da vítima. Eram vítimas, sim, eu gosto de repetir, mas não eram vítimas passivas. A ideia de vitimização e passividade não são sinônimos. Os escravizados nunca foram passivos. Então, os vários verbetes chamam muita atenção para esse processo de agência, esse processo de negociação constante. Negociação das mulheres, por exemplo, que é uma questão muito importante, uma discussão de gênero dentro da escravidão, negociação de condições de trabalho, negociação de inserção nessa sociedade, enfim, e negociação também das mais variadas formas, desde as fugas individuais até mesmo as grandes insurreições e os quilombos guerreiros que existiram pelo Brasil inteiro.
E chamar a atenção desses sujeitos, né? Quer dizer, toda a historiografia agora tem uma preocupação, para além de uma generalização, a escravidão no geral, ou o escravismo, o escravo, quem são esses sujeitos? Que áreas africanas eles estão chegando? Que ambiente eles estão conformando? Então há um movimento historiográfico, inclusive, com biografias. Tem saído várias biografias publicadas, que é um fenômeno da historiografia no Brasil e fora do Brasil, em língua inglesa, de acompanhar trajetórias de alguns africanos, trajetórias de alguns crioulos, e ver nessas trajetórias as percepções que eles tinham do próprio mundo, como eles se reconheciam, como eles de alguma maneira adequavam o ambiente dele. Então é um movimento que inclusive tem um movimento com uma dimensão teórica no que se constrói hoje como história. Então a historiografia da escravidão está apresentando essa renovação e também com um debate metodológico e teórico muito fino. Essa questão, por exemplo, das biografias implicam em pensar também numa escravidão transatlântica, ou seja, durante muito tempo nós pensávamos, a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos, como se fosse uma questão nacional. E o que que se percebe, a historiografia tem demonstrado, é que existe uma grande circulação. Então essas biografias que o Flávio cita mostram como existem trajetórias de escravizados e escravizadas que foram do Caribe para o Brasil, do Brasil, e como muitas vezes notícias de revoltas que a gente acredita que nós tivemos conhecimento por causa das elites brancas, por exemplo, a Revolução Francesa, que todo mundo diz, foram as elites brancas que estudaram em Coimbra, que trouxeram para cá as ideias francesas. Nós sabemos, por conta dessas biografias, que muitas vezes são africanos nos navios que circulavam nesse rio chamado Atlântico, como diz o Alberto da Costa e Silva, nosso grande africanista, foram africanos que trouxeram essas ideias de Revolução Francesa, de Revolução Americana, da Revolta do Haiti. Então, enfim... Circulação de saberes, né, as experiências, circulação da cultura material, quer dizer, a gente sabe que são os africanos que trazem a cultura material da mineração, do fabrico do arroz, da cultura do arroz, da risicultura, que são experiências desses africanos que foram reinventadas aqui. Então tem uma circulação de saberes, de ideias, da cultura, que são através dos personagens. Então é muito interessante acompanhar determinadas trajetórias. Já tem uma quantidade expressiva de biografias ou de livros que tomam determinadas trajetórias como um percurso para entender processos históricos, tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas. E essa questão das agências, a gente pode pensar que também circularam, por exemplo, símbolos, formas de planejamento, circularam as escarificações, que eram linguagens internas a essas várias sociedades africanas que estiveram no Brasil, né? Quer dizer, essa compreensão de uma África plural e também de uma escravidão plural, né? Ou seja, foram muitas Áfricas que entraram no Brasil e também são muitas as formas de escravidão, né? Até invenções étnicas. Estudos têm mostrado hoje que algumas invenções étnicas africanas foram inventadas na diáspora. E não o contrário, quer dizer, uma ideia de uma dimensão étnica completamente cristalizada, transportada para as Américas e aqui estão só reproduzidas no nível essencial. Há indicações de que algumas identidades étnicas, como processo transétnico, foram inventados na diáspora e trazidas de volta para algumas partes da África. Até porque muitas pessoas de sociedades diferentes se encontraram nos tumbeiros, nos navios negreiros, né? Produziram com a sua agência, conforme foi a pergunta, muitas formas de compreensão do Brasil e das suas Áfricas também. Né? Exato. Não mais a ideia de multidão. Durante muito tempo se falava de uma multidão de africanos, de uma multidão que veio... Quer dizer, na verdade você tem ali personagens que têm um papel importantíssimo de ligar experiências, expectativas e horizontes da liberdade. Eu acho que não existe documento vazio, né? O documento existe em função das perguntas que a gente pode fazer para eles, né? E eu acho que muitas das perguntas que a gente faz tem a ver com as questões que são próprias de cada geração e de cada momento. Então, por exemplo, uma das grandes novidades dessa historiografia da escravidão é essa concepção transatlântica. Outra é pensar gênero. Né? Durante muito tempo se falava em escravidão só no sexo masculino. Nós sabemos que existia uma desproporção, quase 70% dos escravizados
da população africana que era do sexo masculino, mas mesmo assim, agora que nós estamos prestando atenção, existem vários verbetes do dicionário sobre isso, como era a maternidade, como era ser criança, como era ter uma família. Então, eu penso que são novas perguntas que nós fazemos aos velhos documentos e novos documentos que vão sendo descobertos também, né, Flávio? E no caso da escravidão, acho que tem a variação teórica também dialogada, ou seja, a biografia virou uma variação teórica importante nos últimos 10, 15, 20 anos. E o Brasil conectado, os intelectuais de história conectado com essa viragem biográfica dos últimos 20 anos, com uma história do cotidiano, da microhistória. Então tem uma relação direta entre essas preocupações na historiografia da escravidão e essa articulação com dimensões teóricas de uma história social e de uma antropologia histórica que se faz hoje como uma representação importante dos estudos de escravidão no Brasil. E eu fico sempre pensando nessa questão de como durante muito tempo, e até pouco, eu ouvi muito nesse ano as pessoas falando, não, porque Rui Barbosa acabou com os documentos da escravidão. E essas são provas gritantes, e esse dicionário é a prova também, como, enfim, tratava-se basicamente de uma questão de imposto, de taxação dos grandes senhores, enfim, os antigos senhores escravocratas queriam ser ressarcidos no montante de capital que eles perderam, e Rui Barbosa, de alguma forma, elimina esses dados para evitar essa política de taxação. E com isso começou essa espécie de fake news, né, de que não existiriam documentos da escravidão no Brasil, e esse dicionário e toda essa historiografia vem provando que não se tratava de destruir documentos, né? Não foi possível. Exatamente, nunca faltou documento, pelo contrário, quer dizer, os verbetes trazem pesquisadores, alguns com 40 anos, 30 anos de pesquisa específica sobre o seu tema, e até os mais novos com 10, 15 anos de pesquisa com fontes. Então essa ideia, durante muito tempo, foi utilizada nos livros como uma impossibilidade diante da queima. Na verdade, houve um aumento de perguntas, esse que é o mais barato. E esse dicionário tenta um pouco expressar como as imagens de escravidão ainda estão muito singulares. A gente precisa dar mais dimensão plural a essas perguntas, inclusive não só pensando no açúcar no Nordeste, a mineração em Minas Gerais e o Sudeste, mas também o Maranhão, o arroz, o anil, a Amazônia, as vinculações com indígenas, com africanos, que essa é... Numa sociedade em que você tem, o Brasil recebe entre 38, a gente fala de 43, mas tem alguns dados levando até 46% dos africanos que vêm para as Américas. Então, a grosso modo, o Brasil recebe quase 50% de todos os africanos que vêm para as Américas. Isso se espalha durante mais de 300 anos, quase 400 anos, em todos os lugares do Brasil. Então, a escravidão tem uma porosidade em todas as regiões brasileiras, com todos os formatos, produzindo não só a experiência dos escravizados, mas também o que? Riqueza para elites locais. Uma mistificação que está nos nossos livros didáticos é essa ideia de falar de escravidão no singular, né? Hoje nós sabemos que foram muitas escravidões. A palavra é ruim, mas o conteúdo é bom, né? Porque você tem situações muito diferentes, até em termos de migrações, né? Se são migrações mais da África Central, migrações mais da África Ocidental. Concentração nessa ou naquela região. Exatamente. Né? Atividade produtiva, porque demandava uma determinada cultura. Exato. E convivências com populações diferentes, né? Convivências com indígenas ou convivências com imigrantes em outros contextos. Então, essa é uma das ideias que o dicionário desmente. Eu até desdobraria, quer dizer, a primeira da escravidão e a segunda, por exemplo, das experiências concomitantes entre escravidão indígena e escravidão africana. O dicionário trata disso. E num outro momento, ou seja, quase 2 séculos depois, a convivência entre trabalho livre e trabalho escravo, trabalho livre de imigrante e trabalho escravo de africanos e seus descendentes. Então, havia uma imagem de que a escravidão indígena é substituída pela escravidão africana. 2 séculos depois, a escravidão africana e seus descendentes é substituída pelo trabalho do imigrante. Então, em 2 verbetes e em outros aparece que você tem uma permanência dessas situações de trabalho. Então,
Seriam já duas desmistificações. A que outra... isso equivaleria em várias áreas. Na área da pecuária, poderia ter isso, na área de café com imigrantes, na área do arroz, enfim. Do chá. Da charqueada, que essa também é outra dimensão. O uso da tecnologia e associação com a escravidão. A escravidão não foi incompatível com a tecnologia, ou a ideia de que está chegando um mundo tecnológico, capitalista, e a escravidão vai perdendo sentido. Essa ideia de que a escravidão foi só agrária, só né? agrária. Ao contrário, você tem escravos trabalhando, esse não é impedimento. Acho que outra questão muito importante no livro é essa dimensão transatlântica e, sobretudo, essa ideia de também pensar a África no plural. Quer dizer, quais seriam, quem são esses africanos que vêm, sobretudo, da região de Angola, de Luanda, né, que nós chamamos, temos um verbete sobre a África Central. Quem seriam esses africanos e africanas que vêm da região chamada África Ocidental, entre Benin e Nigéria? Exatamente. Por que mais ao século XIX que você tem africanos e africanas vindo da região da África Oriental, né, que era chamada de Moçambique, só porque era mais fácil para os negreiros falar os moçambiques, mas sabemos que são muitas sociedades, né? Eu chamaria a atenção, não de um último, mas um outro aspecto importante, que é da abolição. Quer dizer, a gente está falando de 130 anos da abolição, e a abolição não foi só uma decisão parlamentar, de letrados, urbanas. Hoje, vários estudos têm mostrado o quê? O papel dos escravizados, de uma população urbana como articulista, o papel dos jornais, a chegada de ideias, ou seja, a visão de que havia um mundo isolado da escravidão no Brasil, que não se conectava com o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Caribe, que essas ideias estão chegando e influenciando as percepções, como guerra civil, o Haiti, revoltas em qualquer lugar, que isso também rompe essa imagem de um certo isolamento. Havia inclusive a ideia de que alguns senhores podiam omitir dos escravos a Lei Áurea, que seria absolutamente impossível, que os estudos hoje têm mostrado que os escravos estavam atentos ao que estava acontecendo, por exemplo, mais próximo da abolição nos anos 60, a Guerra Civil Americana. Então, essa também seja uma imagem que rompe uma situação do escravo adormecido na senzala, que é acordado por um abolicionista eloquente, branco, parlamentar. Que vai organizar o movimento. E tem também a questão para o outro lado, para um lado e para o outro, porque nós também sabemos agora que, por exemplo, a lei do ventre livre, né, que nós estudamos na escola como se fosse uma invenção nossa, que logo após a Guerra do Paraguai, então adotamos esse modelo gradual de emancipação. Esse modelo gradual de emancipação vem da América Espanhola, que estava aplicando. Então, esses saberes também circulam. Ou então, não só saberes na legislação, mas saberes do cotidiano. Como é que o senhor deve tratar o seu escravizado e a sua escravizada. Ou seja, manuais de como administrar. O governo dos escravos, é interessante. Exato, é o governo dos escravos. Tem até um exemplo interessante que é como era conhecido no Caribe, a prática de destinar lotes de terra para que os escravos plantassem para o seu próprio sustento. Exatamente. Isso já era usado no Caribe como apelido de vamos usar aqui o costume do Brasil, ou seja, circulava nos manuais uma experiência que certamente passou a ser adotada no Brasil já no final, em meados do século XVII, que era essa ideia de aos sábados, de tarde, aos domingos, os proprietários de escravos permitissem que os escravos tivessem suas roças próprias. Isso gerava uma economia própria dos escravos, que muitas vezes chegava ao mercado de maneira invisível, através de troca. Essa é uma experiência da escravidão no Brasil, que vai aparecer nos manuais com o título de vamos utilizar aqui é onde? Estados Unidos, Caribe, abre aspas, costume do Brasil, fecha aspas. Então essa é uma coisa interessante de mostrar essa circulação que aparece nos manuais. A coisa das doenças, que também o dicionário traz, né, os rituais fúnebres, como isso também podia ser uma reinvenção africana e secularizada em cidades, principalmente o papel das irmandades locais de enterramento, e também as doenças. Havia toda uma dimensão de que eram as doenças, o que provocava as doenças, as curas, os tratamentos terapêuticos que passavam também pelas experiências dos escravizados. Ou então no pós-abolição, que é um termo bastante em questão, o Flávio sempre destaca isso, né? Porque podemos estar falando de pós-abolição imediatamente a Lei Áurea, que o Brasil não só foi o último país como promulgou uma lei tremendamente conservadora. Hoje sabemos que existiam debates muito mais amplos
tanto os indigenistas, que eram os senhores que queriam a indenização, como as populações que queriam uma abolição, que promovesse uma integração mais efetiva, que não ocorreu. E nós sabemos que o pós-abolição, também no Brasil, que as pessoas datam como se temos isso, depois temos a 1930, a democracia racial, há um verbete totalmente dedicado à questão dos ativismos, ou seja, tínhamos irmandades no período quando ainda tínhamos escravos, irmandades que tiveram um papel fundamental no sentido de construir solidariedade, construir comunidades, financiar enterramentos, né, esse tipo de coisa. E depois, como no pós-abolição imediato, a existência de uma série de associações negras que lidaram com essa questão. Pequenos clubes, uma imprensa negra. Forte. O dicionário também trata uma coisa interessante, que é a questão da memória. Tem vários estudos que têm recuperado a memória de descendentes das primeiras gerações de escravizados e como a memória aparece. Quer dizer, 130 anos da abolição, mas qualquer pessoa hoje com 85, 90 anos pode ter sido neto, sobrinho de um ex-escravizado, ou convivido com seu avô, que foi escravo, que conviveu com os escravizados. Então é interessante até a ideia da memória como aparece. Sem esquecer que nós fomos quase que assombrados quando a gente estava terminando o dicionário. Flávio mostrou uma matéria de um senhor que fez 129 anos, ou seja, ele conviveu. A verdadeira assombração. A verdadeira assombração. Nos últimos momentos de fechar o dicionário, o sujeito exatamente não tinha 128 nem 131, tinha 129 anos. Em dezembro de 2017. Eu até escrevi aqui no Nexo uma coluna, porque é muito impressionante isso. Essa ideia de que a gente acha que a escravidão está muito longe, está muito afastada, mas não só ela está presente por conta do racismo estrutural que nós presenciamos no dia de hoje. Eu sempre digo que nós não precisamos só falar da herança, porque essa ideia de jogar para o passado é prática, né? Porque você fica tranquilo, joga toda a culpa para o passado, fala foi culpa deles, né? E na verdade... E sempre joga o passado quer ser uma distância. Ninguém joga o passado para chamar a atenção que ele foi ótimo. O passado tem que ficar... Por isso que ele é passado, ele é bem distante, né? E o passado é hoje, né? Então isso impressiona muito, né? Quer dizer, como nós temos reinventado essas políticas e como esses 130 anos são muito mais próximos do que a gente poderia imaginar. Né? Tem até uma expressão que tem sido utilizada aí por vários pesquisadores de um laboratório de história oral na Universidade Federal Fluminense, que é passados presentes. Quer dizer, ele é passado, porém presente, está aqui colocado. Bom, o que falta, tem duas dimensões do que falta. Do que falta dos verbetes, que a gente poderia brincar que esse seria só o primeiro volume. A gente tinha pensado em 120. 120 verbetes, e assim porque a gente tinha cortado, né? Mas o que é interessante é, nessa dimensão do plural, falta muitas coisas. E dizer que falta é um desafio, não dizer que falta é um lamento. Eu brinco com meus alunos que eles poderiam me perguntar coisas aparentemente óbvias que a historiografia ainda não investigou. Por exemplo, o que os escravos comiam? Não sabemos. Você ainda tem uma obra que você tem que voltar lá, que é do Câmara Cascudo, da história da alimentação, para começar a levantar. Como os escravos se vestiam? Qual é a roupa que os escravos tinham? Outras experiências ainda muito... que a gente tem pouca informação. As primeiras experiências do africano quando ele chega nas unidades produtivas. Ficar imaginando esse africano desembarcado num grande porto, o período de aclimatação, se for o Sudeste, o momento em que ele faz uma outra viagem terrestre de uma semana até as fazendas. Isso tudo ainda está o quê? Ainda está invisível, mas nunca problema de fonte. São essas as perguntas, eu falo para meus alunos, que podem ser feitas, e aí podem ser relidos viajantes, podem ser relidos processos crimes, podem ser relidos inventário pós-mortem, podem ser relidos registros paroquiais, que são as fontes mais utilizadas para recuperar essas dimensões dos escravizados, para perguntar o que eles comiam, o que eles vestiam, quais foram as primeiras expectativas dele, dessa primeira geração, desses primeiros, digamos assim, desses primeiros 30, 40, 50 dias, um mês, né? Você imagina um africano chegando numa grande fazenda, tendo em contato com uma geração que chegou 3, 4, 5 anos antes, como é que são essas adaptações, essa sociabilidade? A gente sabe pouco. Posso incluir 2? E ótimo.
Eu penso que também a gente sabe muito pouco do Caribe. Do Caribe. Me impressiona muito como foram sociedades que passaram por experiências ao mesmo tempo muito semelhantes e também muito distintas. Nós sabemos pouco, comparamos mal, né? Como o Flávio sempre diz. Não se trata de comparar assim, a escravidão no Brasil, a escravidão no Caribe. Cuba, mas, por exemplo, como a gente falava antes, a escravidão na plantação de açúcar de Recife, a experiência da escravidão em Cuba ou na Jamaica. Isso sabemos muito pouco, é impressionante como nós não dialogamos com o Caribe. E acho que outra, de novo, também, não como lamento, mas como desafio para as gerações que vêm aí, nós somos uma geração visual. E nós temos muito pouca análise das imagens da escravidão. Em geral, nós usamos um Debré, um Rugendas para falar de tudo, né? Tanto nos jornais também, né? Qualquer livro de escravidão não escapa a um Debré, não escapa a um Rugendas. Quando a gente vem descobrindo, Flávio e eu temos feito pesquisas por aí, como existem muitas imagens para serem não só descobertas, como trabalhadas criticamente, ou seja, não usar as imagens como ilustração, né, mas usar imagens como documentos, como nós trabalhamos com os documentos escritos. Paradoxalmente, tem uma história escondida nas imagens. Exatamente. Tem uma outra história da escravidão que só analisar, só as imagens vão revelar coisas que os historiadores, só preocupados com as fontes textuais, nada com as fontes imagéticas, deram conta. Somente com as imagens.